Bom dia, senhoras, senhores, amigos de ideia espírita, aqueles que vêm à nossa casa a primeira vez, sejamos todos bem-vindos. E vamos refletir na manhã de hoje em torno deste ano que se inicia. Estamos nós em janeiro. E questiono, alguém de nós sabe por que janeiro se chama janeiro? Eu também não sabia. Janeiro remete-se à divindade romana de Janus, ou Jano. Jano é representado por uma cabeça que tem duas faces. Uma que olha adiante, sem barba, e outra que olha para trás, representada com barba. Então, no mesmo corpo, uma única cabeça com duas faces. Uma voltada à frente e outra voltada para trás. Janus, esse deus romano, representava as mudanças e as tradições. A sua face que olhava adiante estava sempre vendo as mudanças. E a sua face voltada ao passado estava sempre reverenciando as tradições. E assim, Janus, ou janeiro, como decorre o nome do mês, a gente começa a fazer os nossos propósitos para 2015. É importante olharmos para o nosso passado e aprendermos coisas com eles. Porque se não aprendermos com os nossos erros e com os nossos acertos de 2014, 2015 será um ano difícil para todos nós. Mas se tivermos a capacidade de olhar para trás, para construir adiante, teremos nós mais segurança, mais equilíbrio, mais sensatez ao conduzir a nossa vida. Mas, dentro do calendário, a época romana, haviam 10 meses, não 12 como conhecemos hoje. Nessa perspectiva de tempo, mudou-se os meses de julho, acrescentou-se, Júlio César, na personificação, vem e instala o mês de julho como o seu mês, porque todos os outros meses eram meses das divindades, e ele pretendia entrar para a história como uma divindade. E, mais tarde, Augusto César também vai inserir, por inveja de Júlio, o seu mês de agosto. Mas, antes dessa interferência dos imperadores, haviam 10 meses, e janeiro não era o primeiro. Janeiro era o penúltimo. O primeiro mês do ano era março, onde começavam as colheitas, começavam os plantios. Janeiro era o penúltimo. Era o ano de fazer o balanço. É o mês de fazer o balanço do ano que se foi e projetar o ano que se estava por vir. O último ano era fevereiro. Fevereiro remetia ao deus etrusco, na crença etrusca, Febros, que era o deus da morte, da purificação. Então, o último dia do ano era o último mês do ano era fevereiro, com dias menores para ajustar ao calendário. E tinha de 29 a 30 dias. Não tinha 28, porque 28 de fevereiro, Augusto teve que roubar um dia de fevereiro para poder fechar agosto com 31 no calendário. Então, e Febros, esse deus da morte, da purificação, tem muito a ver com o calor, febre, e daí derivam várias palavras. E fevereiro era um mês de calor, de muitas reflexões, de algo agoniante, se deu resultado ou não. E assim nós temos o ano de 2015 com esses 2 meses. Um já se findando, janeiro, do Janus olhando para frente e para trás, e outro logo
a início, que é de febros, de ferver, de fazer com que as coisas fervilhem. E com esse intuito de que fazer com que a nossa mente fervilhe, vamos trabalhar o aspecto do dever. O dever, como nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, é um movimento íntimo, mas de reflexões externas. O dever, como nos diz Emmanuel, é a herança da liberdade. A herança da liberdade pertence ao dever cumprido. O interessante do dever é que é um movimento interno em que só é possível ter paz se houver dever cumprido. Mas o que consiste esse dever? Como estabelecer o que devemos, o que não devemos, o que podemos, o que não podemos? A lembrança do apóstolo dos gentios, quando ele dizia que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. É que nós vamos refletir a questão do dever. O dever, ele está relacionado a valores. Quando nós pensamos em Janus com as duas faces, a face que olha para trás deve olhar os princípios. Por onde se começou as coisas? Por onde parte os nossos valores, de onde vem a forma como a gente pensa, sente e age. É necessário que a gente olhe para nós mesmos, aquilo que já fomos, e que hoje são lembranças, porque não conseguimos mais mudar, então já não somos mais aquilo que passamos. Então, olhar quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores, o que é que cria a nossa identidade, o que é que estabelece porque somos como somos. Difícil fazer essa reflexão, não é verdade? Nós não temos esse hábito de conhecermos a nós mesmos. Quando Kardec questiona aos espíritos qual é a forma de atingir a perfeição, a resposta é clássica. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, essa necessidade de conhecer-se a si mesmo, de saber como nos movemos e por que nos movemos na vida como somos, é fundamental. Mas é interessante que esse movimento de consciência, muitas vezes nós utilizamos mais para nos considerarmos culpados ou inocentes. Quando Kardec questiona aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Eu completaria, na Bíblia, no Alcorão, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde é que está escrita a lei de Deus? E os Espíritos vêm nos informar que a lei de Deus está inscrita em nossa consciência. Então, esse exame de consciência é o encontro com as leis divinas. É o encontro com os nossos princípios, com o ponto de onde partimos. E é necessário nós fazermos essa reflexão, de encontrarmos conosco mesmo, de refletirmos a nós mesmos, mas não utilizando da consciência para nos julgarmos culpados ou inocentes. A consciência, antes de determinar se somos culpados ou inocentes, ela tem a função de mostrar como podemos construir o futuro. A culpa não nos é útil, não vai nos ajudar, não vai edificar nada, não vai trazer nada para nós de diferente, porque o que está feito, está feito. E a inocência não nos livra das responsabilidades que nós devemos ter. Quando prenderam os generais da Segunda Guerra, na época do nazismo, que fizeram aqueles horrores, aquelas atrocidades, aqueles que não se mataram por via do suicídio, ficaram ainda 23 generais,
questionados por que fizeram aquelas barbaridades, aquelas atrocidades todas nos campos de concentração contra os judeus. Apenas um teve coragem de dizer: fiz porque acreditava que era o melhor que tinha que ser feito. Todos os outros diziam: sabe como é que é? Eu estava exercendo minha profissão, era um soldado. Um bom soldado, não existem ordens erradas. E a consciência tentava inocentá-los. E apenas um: não, eu sou culpado mesmo, fiz porque acredito que era o que tinha que ser feito e faça o que quiser comigo. Já todos os outros 22, diziam: não, general, se não matasse, eu seria morto, a minha família. E assim, tentando amortizar a consciência e o peso da responsabilidade que havia diante daqueles atos. Assim, nós vemos que esse exame de consciência nos coloca sempre em dilemas, nos coloca sempre em questões conflituosas, porque dificilmente, antes de agirmos, nós fazemos a reflexão que Paulo faz, de que tudo é lícito, tudo que está na lei, tudo que é possível fazer. Se nós formos ver os primórdios das leis, um dos primeiros legisladores foi Moisés, quando ele estabelece o Pentateuco, o Decálogo. Ali nós vamos ver a primeira lei: amar a Deus acima de todas as coisas. E ali vem todas as outras leis: não roubar, não matar, não cobiçar os bens alheios, boi, que era o que tinha de riqueza na época, a esposa, e vem todas as leis. Tudo isso está na lei, realmente, hoje a gente não pode. Mas acontece, não acontece? Então tudo é lícito, pode estar na lei, mas a lei não evita que aconteça. Existe o princípio da liberdade. Mas se a liberdade não vier de um dever bem cumprido, como nos alerta o Espírito Emmanuel através de Chico Xavier, nós vamos ter uma questão difícil, que é isso, nós vamos entrar em conflito. Então tudo me é lícito, tudo eu posso fazer em 2015. Mas será que tudo me convém fazer em 2015? Para isso, nós vamos ver que é necessário que a gente olhe os nossos princípios, o ponto pelo qual nós já passamos, que somos hoje, e nos façamos 3 perguntas fundamentais, na verdade essenciais. Quero, devo, posso? É interessante que nos valores éticos, se nós não nos questionarmos diante de coisas novas, como fizermos essas 3 questões, nós vamos viver conflitos terríveis. E vamos passar por momentos muito agoniantes, como já passamos em alguns momentos da nossa vida. Então, há coisas que eu quero, mas não devo. Há coisas que devo, mas não posso. E há coisas que eu posso, mas não quero. Vou repetir para a gente firmar a reflexão. Então, há coisas que quero e não devo. Há coisas que devo, mas não posso. E há coisas que posso, mas não quero. É interessante como esses 3 valores nos guiam na construção da nossa ética pessoal. O interessante da palavra ética é que vem da palavra ethos. Ethos, no latim, quer dizer casa. Então, ética é a lei que existe dentro de casa. Então, nesta casa, não se dorme até tal hora, ou vai se dormir até tal hora. Esta é a ética daquela casa. Então, é importante que no movimento ético
a gente estabeleça quais são as regras dentro da nossa casa. Como nós vivemos em sociedade, é difícil viver sozinho, é necessário a ética. E a ética é isso, não é o certo e o errado. É como é que nós vamos conseguir conviver dentro desse mesmo espaço sem nos matarmos. É um grande desafio. Então, como é que a gente vai conseguir viver dentro desse prédio sem nos matarmos? No começo a gente vai fazer uma prece para serenar um pouquinho os ânimos. Depois a gente vai fazer uma leitura para ajudar a reflexão. Depois nós vamos fazer uma palestra. Essa é a nossa ética, para nos darmos bem. O lixo é no lixo, acendeu, apaga, abriu, fecha. Tem as reflexões da qualidade, os 5 S's. Então existe, em cada casa vai ter uma ética. Se você for a uma casa de shows, não haverá a mesma ética que existe dentro dessa casa. Se todos chegarem a uma casa de shows, de diversão, e de repente começarem a fazer prece e oração, vai ficar conflituoso. Do mesmo jeito que se alguém vir aqui nesse salão e quiser fazer uma festa, um foguetório, também vai ficar muito estranho. Então, cada casa tem uma ética. São regras de bem conviver, que se senta e se estabelece. O que devo, o que eu quero, eu venho aqui. O que eu quero quando eu venho aqui? O que eu quero quando eu vou à casa de shows? O que devo fazer quando venho aqui? O que eu devo fazer no meu trabalho? O que eu posso fazer quando eu venho aqui? Então, essas 3 perguntas, elas ajudam a estabelecer a nossa ética. E a ética vai ser muito importante para o exercício da moral. A moral é você cumprir as regras como elas foram estabelecidas. A ética é a forma de construir essas regras. Então, nós construirmos essa questão da ética. O querer, o desejo, a vontade, o dever e o poder realizar. São 3 elementos fundamentais para uma construção ética, de uma sociedade ética, de um lugar que se possa habitar. E hoje nós vivemos alguns dilemas éticos. Há uma grande discussão em torno da questão do fornecimento de águas, né? Está se discutindo se a água vai acabar em junho ou julho. Pensou que sério isso? Quais foram as relações éticas que nós negligenciamos para viver bem nessa casa? Nós estamos aí a iminente risco de apagão por falta de água. Nós vemos aí super safras de soja, com uma rentabilidade fantástica, mas falta de água. Devastamos o que tinha de terra para devastar. Onde nós olharmos tem um pé de soja nessa época. Cadê as árvores que ajudam a manter os mananciais? Então, todo mundo queria condições melhores, mais qualidade de vida, progresso, desenvolvimento. E a soja trouxe isso. A nossa região aqui é eminentemente agrícola. Vivemos confortavelmente bem. Mas devíamos plantar só soja? Ainda na nossa região a gente tem um hábito de cultura, de mudança de cultura. A gente planta ainda milho, trigo e outras variedades, aveia. Mas se nós pegarmos as regiões onde tem seca, não tem diversidade, não tem rotação de cultura, não tem mudança, é sempre a mesma coisa. E as árvores que eram fundamentais para a manutenção da água já não estão mais lá. E como é que os governos estão tratando a questão? Nós estamos pensando em fazer um desvio. Outro dia, vendo o governador do estado de São Paulo, nós vamos fazer um desvio, tirar água do estado de Minas Gerais e trazer para São Paulo. É a grande briga e confronto com o estado de Minas Gerais.
A transposição do Rio São Francisco, e agora com essa seca não tem nem para o Rio São Francisco, quanto mais para a transposição. Então vejam como tem coisas no nosso dia a dia que faltou perguntar, mas eu quero. É bom ter transposição de São Francisco, irrigar e levar a vida para o sertão? É. Eu devo fazer transposição do Rio São Francisco? Quais são as condições climáticas? Como é que eu estou fazendo para produzir água nessa bacia hidrográfica? Eu posso mudar o curso de um rio? Posso, existem experiências que possibilitam, mas existem outras questões anteriores. E se nós formos ver, estamos fazendo essa análise macro, e não adianta dizer que é culpa dos governantes, porque nós colocamos os governantes lá. Fomos nós que os escolhemos e botamos ele lá. Não votamos naquele governante, faltou então ir lá e cobrar dele por que ele está fazendo aquilo que está fazendo. Mas a parcela e as consequências serão nossas. Então veja como que essa questão do dever ela é conflitante. Porque são princípios, quando a gente parte para a vida e ignora os princípios, não consegue olhar para trás como Janus fazia, é difícil enxergar para a frente. Se nós não vemos que a árvore é importante para a água, se nós não vemos que a questão da limpeza é importante para a água, se nós não vemos que a construção de shoppings é importante para a água, ou a não construção de shoppings é importante para o fornecimento de água, se nós não percebemos coisas que são o princípio da vida, é interessante essa questão da água. Os estudiosos dizem que a vida começou pela água, né? A vida começou pela água e continua pela água. E, aliás, eu acho que o progresso do espírito também se dá pela água. Ou pelo choro ou pelo suor. A água faz parte da nossa vida. E quando nós negligenciamos esses princípios fundamentais, quando é que a gente parou para pensar na água? É o princípio da nossa vida. Comida se aguenta 7 dias. Sem água, 2, 3, inanição na certa. É fundamental, é um princípio básico pensar na água. E tem muitas outras coisas que são princípios fundamentais e que necessitamos estar refletindo ao longo desse ano que se inicia. Perceber que eu estou trabalhando febres com vocês, né? Estou tocando febre nos pensamentos. E é isso que a gente deseja mesmo, que a gente reflita, que saia da zona de conforto e comece a rever os nossos princípios. Mas, para que a gente possa superar esses dilemas éticos, essa angústia que nos aperta, é necessário que a gente torne mais sólidos os nossos princípios e a preservação da nossa integridade. O que acontece quando geralmente o dilema ético acontece quando eu quero duas coisas. Eu preciso fortalecer os princípios para poder ter as duas coisas. Eu quero o soja, a riqueza do soja, o bem-estar que está por aí? Sim, eu quero. Mas eu preciso rever os meus princípios, eu preciso de água. O soja é competitivo com a água? Não. Agora, o soja é competitivo com a árvore que ajuda a fornecer a água. Então, eu tenho um dilema, eu tenho que escolher. Eu tenho dois lemas. Tenho 2 valores. E eu vou ter que escolher um deles. Ou vou ter que dar a devida proporção a cada um deles. Então, quanto mais forte for a concepção dos meus princípios, menor é o dilema. Então, se a lei manda que se tenha pelo menos 20% da área agrícola de reservas, matas ciliares, eu preciso ter 20% pelo menos. Não quer dizer que eu preciso 100% ou nada. Então, esses extremos, às vezes, é que a gente se perde. A gente vai para o 8 ou 80, a gente perde o bom senso.
E o dever, ele é um valor do qual pode nos permitir criar soluções para esses dilemas. O dever bem cumprido, bem pensado, o que eu tenho que fazer agora? Qual é a atitude que eu tenho que tomar? Ele é a ferramenta para construir esse futuro que nós precisamos e queremos. Mas quando nós negligenciamos aquilo que devemos fazer, aí a nossa consciência fica em frangalhos. Meu Deus do céu, acabou a água da caixa d'água. Meu Deus do céu, começaram os apagões. Então, eu preciso ter princípios fortes e o sentimento de dever. E agora, o que eu vou fazer com isso? O que eu devo fazer com isso? Como é que eu posso sair dessa? Quando a gente vê o dever, nós vamos encontrar lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca no capítulo do Sede Perfeitos. Aí começa as instruções dos Espíritos com o primeiro item, que é o dever. Quem vai falar sobre a mensagem do dever é o espírito de Lázaro. Lázaro, bíblico, conviveu com Jesus. Lázaro foi, além de Jesus, pelo menos na história, o único que renasceu ou que ressuscitou. Então vamos ver o que esse espírito capaz de recriar, de renascer, de ressurgir para a vida tem a nos falar. Outra coisa peculiar de Lázaro é que Lázaro tinha 2 irmãs. E Jesus frequentava com grande frequência a casa de Lázaro. Em vários momentos bíblicos vai aparecer a figura do Mestre junto a Lázaro. Então, nas primeiras notícias de Jesus com Lázaro, ele vai visitar Lázaro e lá uma das irmãs de Lázaro recebe Jesus, Marta. E com a preocupação de acolher, porque era hábito daquela época, naquele povo, recolher quem eram os transeuntes. Mas Jesus já era uma figura conhecida. Marta prepara a casa, limpa a casa, prepara a comida, cuida do aposento, tudo para receber a Jesus. Já imaginaram o que é isso? Preparar um ambiente para receber a Jesus? Mas Marta preparava o ambiente físico. Ela cumpria os deveres sociais, da ética, de arrumar a casa para bem receber. Marta, tão atarefada com as coisas da casa, a sua ética era uma ética materialista. Ela queria cada coisa no seu lugar, a fim de que o hóspede se sentisse confortável. Essa era a ética da comunidade, da época, e assim ela procede e organiza a casa. Quando Jesus chega à casa, começa a conversar com Lázaro, começa a conversar com outra Maria, outra irmã de Lázaro, Maria. Maria senta à soleira da porta e, abismada com aquele homem de tamanha singeleza e profundidade, fica ali a absorver as lições. E de repente Marta, naquela correria de organizar a casa, lavar a louça e trocar a roupa de cama e varrer a casa, cuidar do ambiente, para e diz: Mestre, diga à minha irmã que venha me ajudar. Jesus olha para Marta com muita calma e muita serenidade e lhe diz: Marta, Maria escolheu a melhor parte. E Marta fica indignada, porque aquela não era a sua ética. Mas a ética do Cristo antes era a ética também de Maria, porque ele absorve os conhecimentos. Conhecimentos esses que seriam levados à vida eterna. Enquanto que a arrumação da casa, que Marta tanto preconizava,
perdeu-se no tempo, porque todo dia ela tinha que fazer. E até hoje as Martas continuam a arrumar suas casas. E a Maria escolhe a melhor parte, que é refletir em torno dos seus princípios, dos seus valores, é ventilar nas ideias ventos novos, que alimentem, que expandam a compreensão da vida. E o dever passa por isso, nós queremos as coisas. Então vamos ver como é que Lázaro, espírito, então, interessante, todos aqueles que ressuscitaram voltaram a perecer pela morte física, né? Mas continuam vivos como espíritos. Então Lázaro vai nos escrever assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a obrigação moral primeiro consigo, depois com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, não do dever que as profissões impõem. Então, olha só essa questão dessa obrigação moral. É interessante que a gente associa a ideia de dever com obrigação, né? Mas existe uma diferença entre obrigação, porque existe uma lei que me impõe, e obrigação de obrigado, de gratidão. Reflitamos sobre os nossos deveres, se nós os estamos cumprindo com um sentimento de imposição, de goela abaixo, pela lei, ou se as nossas obrigações são de gratidão, de obrigado. Olha só, no tratamento do dever, existe outro valor interessante, a gratidão. Nós devemos ser gratos à água que nos serve. Nós não devemos preservar as nascentes porque a lei manda, mas porque a água nos serve. Então, a obrigação, primeiro consigo mesmo. Então, nós pensamos aqueles princípios que são fundamentais para nós vivermos bem. Se eu não tiver água para beber, garanto para vocês, não vai ter nada que vai me dar paz de consciência. A sede não vai me deixar pensar em dever, em moral, em ética, em nada disso. Isso aí vai me torturar até... Então, olhar os princípios, obrigação consigo mesmo. Quais são as coisas essenciais para eu viver? Quais são as coisas fundamentais para eu viver? Existe uma diferenciação entre esses dois conceitos. Já falamos em outra oportunidade, mas vamos repetir para renovar. E aqueles que não puderam participar possam também começar a perceber. Existem coisas essenciais e coisas fundamentais. Fundamental é tudo aquilo que não pode deixar de existir, mas que vai deixar de existir. Por exemplo, a arrumação da casa de Marta é fundamental. Se você não usar da organização da casa, vai virar um pardieiro. Mas a arrumação da casa sempre vai acontecer. Então, as coisas fundamentais, elas são transitórias, importantes naquele instante, mas no instante seguinte você vai precisar dela de novo, e de novo, e de novo. A água é fundamental para a vida, mas não adianta você tomar só um gole dela. Quando Jesus encontra a mulher samaritana e lhe pede água, ela lhe oferece a água e ele lhe oferece uma outra água da qual ela beberia e não sentiria mais sede. Então, a água que a samaritana dá a Jesus é uma água fundamental. Água líquida para saciar a sede. A água que Jesus oferece à mulher samaritana é uma água essencial, porque uma vez tomada dela, nunca mais se sente sede. Então, essas reflexões é interessante entre o fundamental e o essencial.
Fundamental tem que existir, mas vai deixar de existir. O essencial vai continuar existindo sempre. E no campo do dever existem essas coisas. Existem escolhas que vão existir sempre em nossa vida, se nós olharmos para os nossos princípios, para os nossos valores. É interessante que na correria do dia a dia a gente está sempre de olho na meta, né? no objetivo, na chegada. Mas se nós não olharmos para os princípios, de repente eu não consigo chegar à meta. Eu tenho uma meta de perfeição. Mas para isso eu tenho que olhar para os meus princípios. Um deles é o dever. Então, devo, posso, quero. São perguntas fundamentais para a gente fazer. Lázaro continua. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. E, de fato, tem muitas coisas que somos apaixonados. Quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, Kardec questiona os Espíritos se é mau o princípio das paixões. E os Espíritos vão nos dizer que não, que paixão é importante para a vida. Viver apaixonadamente é bom, desde que você domine a paixão. Se a tua paixão te dominar, você tem um grande problema. Então é muito difícil de cumprir os deveres por conta dessas paixões, que dão um salzinho na nossa vida, um tempero e gosto. Mas se a gente deixar com que as nossas paixões nos dominem, aí os nossos deveres vão ficar perdidos. Então, antagonismo com as atrações do interesse e do coração. O dever não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repreensão às suas derrotas. Então, sempre que a gente age de acordo com um dever de consciência, dá um sentimento de solidão tremendo. Interessante com relação à solidão. Existem solidões necessárias e existem solidões por escolha. A solidão necessária é a solidão do dever bem cumprido. Às vezes o seu filho vai vir e vai te pedir coisas e você vai dizer não para ele. E de repente ele vai ficar mais arredio e você vai se sentir sozinho. Mas é seu dever, como pai, como mãe, dizer não a certas coisas para o seu filho. Às vezes o companheiro, a companheira vai te pedir certas coisas. E você vai ter que aceder ou não. E quando a gente não acede porque fere os nossos princípios, isso vai dar uma solidão tremenda. Mas essa solidão é salutar. O próprio Cristo, quando ascende a montanha do Cáucaso para a crucificação, vive um momento de solidão extrema, mas não de infelicidade. Porque ele sabia que era esse o dever que ele tinha a cumprir na sua passagem. Tentaram lhe impor leis que eram contrárias aos seus princípios. E ele preferiu a integridade, de ser coerente com aquilo que acreditava ser o melhor para ele mesmo. E viveu uma solidão. De 12 apóstolos, somente um o acompanhou. De longe, junto com Maria, sua mãe, João. Todos os outros estavam bem escondidinhos, porque sabiam que ia sobrar para eles também. A gente vê que nessa questão do dever cumprido, às vezes bate a solidão. Nós vemos o nosso governo nacional, estadual, reajustando os impostos, controlando as contas, e é natural que isso nos cause indignação. Mas temos que dar conta da nossa administração. Nesse momento, garanto que o nosso governador estadual e a nossa presidente não estão muito acompanhados de conchavos, que está mexendo no escorpião do bolso de todo mundo está deixando eles meio sozinhos. Mas é dever de quem está no cargo público fazer a administração das contas. Acontecem erros, acontecem falhas, acontece. E daí, o que vai fazer? Vai continuar deixando? Não, tem que começar a cortar, tem que começar a restringir, segurar.
E quando o dever é só de um, é mais difícil ainda. Então a ética da coletividade precisa funcionar. Nós temos que chamar a nossa parcela de responsabilidade, a começar a economizar dentro de casa, a fazer a nossa parcela de contribuição também. Interessante, né? Começa a faltar água, começa a faltar energia elétrica, é aí que a gente liga os nossos ar-condicionados. É aí que a gente vai lá e lava o carro de mangueira. É aí que a gente vai lá e toma 3, 4 banhos no dia. Então a gente tem que ver esse nosso lugar dentro da coletividade. Vamos ver mais um pouquinho do que Lázaro nos fala do dever. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, a escolha. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão, diante dos dilemas. E aí, planto soja ou bebo água? O que eu faço? Preciso dos dois. E agora, digo não, meu filho, fico com olhando a cara emburrada dele, ou vou deixar ele do jeito que está? E agora, vou aceder ao assédio do patrão ou não? E assim a gente vai. A gente tem paixões, a gente tem conflitos, interesses. Se a gente focar nas questões materiais, e isso que é interessante para mim hoje, vai deixar de existir amanhã, seremos Marta. Se focarmos nas questões espirituais, passaremos por hoje e chegaremos amanhã. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde ele começa? Onde ele termina? O dever principia para cada um de vós exatamente do ponto em que ameaçais a felicidade ou tranquilidade do vosso próximo. E acaba no limite que não desejais, ninguém transponha em relação a vós. Olha que princípio ético fundamental. E Cristo trabalha essa ética. Não fazer para os outros aquilo que não quer que os outros te façam. Amar ao próximo como se ama a si mesmo. Esse é um dever primordial. Todos os nossos deveres, todas as nossas posturas e dilemas da vida a gente tem que pedir. Eu estou tirando a tranquilidade e a paz de alguém? Por isso que eu estou fazendo? Então é o limite de eu parar. Alguém está vindo tirar minha paz e o meu sossego? Então é a hora de eu dar basta para esse alguém. Eu devo fazer. O limite do dever está nisso. Na paz de consciência, na tranquilidade. Mas sabe por que é difícil da gente conseguir exercer o dever? Porque falta a integridade dos nossos valores. Nós temos alguns valores esparsos, alguns princípios perdidos, esquecidos. Nós precisamos pegar, juntar todos eles, botar num balaio e medi-los, e analisá-los, dar uma limpadinha, deixar organizadinho. Quando a gente não conhece a si mesmo, a gente vive grandes conflitos. Porque a gente não sabe, e agora, eu devo ou não devo? Eu estou tranquilo ou estou perturbado? Eu estou tirando a paz de alguém ou não? Porque eu não consigo olhar os meus princípios. Quando eu consigo me olhar com sinceridade, aí sim, aí é a hora que eu vou conseguir trabalhar os meus conflitos. Então a integridade, ela passa pela sinceridade. Sincere é uma palavra que vem do... não lembro se do latim ou do grego, do latim, se não me engano. Sincera. Sincere. Então você ser sincera, você ser sincera. No princípio do teatro, já contamos isso em exposição, os atores se apresentavam com máscaras, as mulheres não podiam subir ao palco. Então um homem, para representar a uma mulher, usava uma máscara. E era interessante que nas luzes da ribalta, para poder refletir bem a personagem, a expressão que aquela máscara trazia, era passada a cera de abelha. Então,
nos papéis da vida, é importante que a gente não use cera, que a gente seja sincero, sem máscara. Que a gente assuma aquilo que a gente é. Bons ou maus, bonitos ou feios, mas que a gente tenha coragem de se olhar quem a gente é, sem máscara. O que eu sou? E no momento que eu descobrir o que eu sou, eu lembrar, e agora? O que eu quero vir a ser? Sem cera, sem máscara. Os artesãos, quando iam talhar na madeira, e de repente, por um pequeno escorregão do formão, marcavam a peça, de repente estava a escultura toda em madeira ou em mármore, e no finalzinho, no retoque, puf, quebrava um pedaço da peça e, poxa, logo no final da obra, fui lá e cometi um erro. O que eles faziam para disfarçar o seu erro? Eles pegavam a cera da abelha e passavam sobre aquela marca que ficou mais aprofundada do que devia. É importante que na obra de nós mesmos, nós sejamos sinceros, sem cera. Que a gente tenha coragem de reconhecer, realmente, eu errei. Ou esse erro, essa, faz parte de mim. Qual o problema? E agora, como é que eu vou fazer para não errar mais? Então, conseguir olhar para si mesmo, com sinceridade. Juntar todos os princípios, todos os valores, para montar uma integridade. E quando o mundo vir sobre nós, nos cobrar, a gente tenha a paz de espírito, de saber que fez o melhor. Que a exemplo de Maria, escolheu a melhor parte. Então, o dever é algo muito íntimo, como diz o Espírito de Lázaro. Mas é uma coisa fundamental para nós podermos continuar a existir e ainda para chegarmos naquilo que é o nosso final, a perfeição. Então, deixamos essas reflexões para fevereiro, que fervilhem em nossa mente, que a gente possa rever os nossos princípios, os nossos valores, possa se dar um tempo para se olhar, para se conhecer, para conversar consigo mesmo. Convide Jesus, convide Deus, o anjo da guarda para fazer isso, para que a gente possa reservar momentos de prece, de reflexão sobre o que nós queremos da vida. E mais importante do que nós queremos da vida, é o que nós estamos fazendo para obter aquilo que nós queremos da vida. Então, desejo a todos um ótimo domingo, um bom final de semana, e que essa semana que se inicie venha cheia de propósitos e determinações, porque a vida continua e Deus quer que assim seja. Então, muito obrigado pela paciência e pela atenção.